não tem nada mais cafona do que você ser uma marca de luxo no Brasil e não apoiar um projeto social, não fazer uma ação de responsabilidade social. Bem-vindos, bem-vindas ao Reset Podcast, seu espaço para uma conversa de moda, sustentabilidade e hoje diversidade, meus amores, inovação, porque a verdadeira inovação só vem com diversidade. Muito bem-vindo, Jeff Ares. É um prazer te conhecer. Puxa vida. Gente, o Jeff é um dos meus amigos mais queridos e antigos, então vai ser bem difícil fazer a formal aqui, mas tentaremos. Tem uma pauta aqui na minha frente, tentaremos. Jé, que carreira maravilhosa. Mas tem uma coisa que te liga, vou deixar você falar, tá? Tá bom, tô esperando minha deixa. Tem uma coisa que te liga do começo ao fim, a sua generosidade e a sua inteligência. Muito bem-vindo. Puxa vida, já vou começar chorando? É bonito isso, né? Muito piegas. Muito obrigado. Isso nunca saiu de você. Obrigado, Ale. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Você ligou 3 vezes, né? Foi difícil me trazer. Foi pior que foi. Mas eu consegui, tô aqui. Foi difícil me trazer porque eu sou uma pessoa do backstage. E eu não me vejo muito nesse lugar. Então você estava na Tailândia, outra vez você estava no Dubai, não sei aonde. Dubai não, na Índia. Eu tive meus motivos, mas eu tô aqui com muita honra, muita alegria. Eu acho que esse espaço é fundamental para o nosso mercado. É muito importante o que vocês fazem. Então, estou aqui para dizer isso, para reconhecer o quanto vocês estão fazendo pelo nosso mercado, pela inspiração desse mercado, né? Para que as pessoas realmente compreendam a necessidade de se aliarem à responsabilidade social, ambiental, e o quanto isso é importante para o nosso mundo, para o nosso planeta. Então, parabéns, obrigado por pensarem em mim. Ale, eu tenho uma história muito linda com a Ale, eu acho que a gente tem paralelos na nossa carreira, né? Quando você fala da minha carreira, eu te agradeço, mas também reconheço que, de alguma maneira, a gente se conecta e cada vez mais por esse entendimento de que esse lugar em que a gente esteve por muitos anos, né, o lugar que nos formou, ele, de alguma maneira, ficou anacrônico e ele precisou se conectar com a contemporaneidade. Ser oxigenado. E você está fazendo isso, modéstia à parte, nós também. Estamos fazendo todos, Jonathan porque tá você fazendo sabe, isso. O Jeff Também. já foi da Vogue, a gente já foi DJ, a gente já foi com o Luiz Social. Verdade. E as pessoas só contratavam a gente não porque era bom DJ, porque a gente era com o Social e a gente tinha Rosana, que é a melhor DJ do mundo. A gente teve camarim, ao lado de Cláudia Raia. Alô, Cláudia Raia. Foi nossa última gig, eu falei, nunca mais faço isso, penúltimo. Foi, gente, não é... Que foi quando eu coloquei uma música na minha carreira de DJ de 1 ano, eu coloquei uma música, a Rosana falou, tira isso agora, você tá louca? Mas vamos lá, Jeff, no que você se dedica, no que se dedica a sua carreira hoje? Hoje eu... Não, pode fazer um pouquinho de histórico, rápido. Posso, mas hoje é impacto. É o que eu penso, é a palavra que eu penso. Como é que eu vou criar impacto a partir das coisas que eu faço? E, fundamentalmente, eu acho que eu sou uma pessoa de criar pontes. Impacto positivo, tá, gente? Impacto positivo, por favor, né? Assim espero, né? Certo. E, basicamente, por impacto, eu penso muito em dinheiro, em levar dinheiro para organizações sociais, para lideranças sociais que precisam muito de dinheiro para existir. Você tem que apresentar ele para o François, que é isso que a empresa dele tem feito hoje. Depois eu volto a isso com você. Já quero conhecer François, isso. Mas para contar brevemente assim, sobre a minha história, eu sou publicitário, que é uma coisa que não me dá muito orgulho, acho uma profissão meio esquisita e a publicidade nunca gostou muito de mim e vice-versa. Graças a Deus. Mas você usa alguns truques publicitários para o bem. Certamente foi importante eu ter feito publicidade, hoje eu enxergo isso. Mas não acho, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito filosofia, letras. Mas tudo bem,
fiz, e aí fui para enveredei para outras coisas. Eu comecei minha história no Itaú Cultural, fazendo marketing cultural. Dali eu fui para o Mercado Mundo Mix. Verdade, foi quando eu te conheci. Que foi um grande divisor de águas na minha vida. Agradeço muito, muito ao Beto Lago e à Fabiola Cassim, que me receberam e me deram liberdade para trabalhar naquele momento com uma moda alternativa. Começo de 2000? Eu sou péssimo com data, mas acredito que sim. Comecei a trabalhar ali com moda alternativa, cultura alternativa. Todo mundo sabe o que é o Mercado Mundo Mix? Era uma feira. Era uma feira de moda, de cultura. Muita gente, Ercovitch, Marcelo Sommer, Chili Beans. Tinha os seus pequenos boots, assim, e vendia o que tinham. Exato. Camiseta velha, roupa nova, cerâmica, era o que era. E fundamentalmente era um espaço de expressão para uma geração que não tinha onde se colocar ou se ver, se reconhecer. Eu entendi que eu era um homem gay ali, no Mercado Mundo Mix, depois de não entender nada por muito tempo. Que ótimo. E foi lindo. Ali eu vesti a minha primeira saia, andava de saia pelos corredores do Mercado Mundo Mix e achava aquilo a coisa mais incrível e transgressora do mundo, assim, e era para mim, né? Foi um momento de liberdade, assim, e dos clubbers todos, né? Tinha a cultura clubber, os ravers, e eu vestia neon, eu ia pras raves, cara, era um momento de muita beleza, assim, e de libertação e desse primeiro contato com diversidade, né, com essa... E a música naquela época era muito importante, né? Hoje muito importante. Tá. E com as drag queens, né, era um momento daquilo nascer e tal. Aí dali eu conheci Lilian Patti, comecei a trabalhar na revista do Mercado Mundo Mix, e aí comecei a cobrir moda, de alguma maneira. E nesse entendimento, nesse, né, conhecimento desse território da moda, eu fui trabalhar com a Alice Ferraz. Na assessoria de imprensa de Alice Ferraz. E ali também tive a oportunidade incrível de conhecer marcas muito especiais dentro desse mercado. Raia de Goy, atendi a Raia de Goy, atendi a Maria Bonita, atendi marcas muito interessantes. E dali eu conheci Daniela Falcão, uma grande mentora, uma figura muito importante na minha vida, na nossa vida, que me levou para Carta Editorial, para criar o que seria o primeiro site da Vogue no Brasil, porque a Vogue não tinha site. Não. Então era o site da Vogue RG, que era esse título meio Vanity Fair do Brasil, criado pelo Andréa Carta. E aí tive ali 10 anos de uma experiência fabulosa. Agradeço infinitamente a Patrícia Carta. Bom, tô fazendo aqui todos os meus agradecimentos, vendo, né? Vamos acabar essa agradecimento. Eu tô quase uma despedida. Tô aproveitando, hein? Tô aproveitando meu tempo. Mas a Patrícia é uma figura muito importante na minha vida, que me deu liberdade total para trabalhar. Um dos melhores podcasts que a gente já fez. Ela é muito boa, gente. Ela é a pessoa, acredito eu, hoje, a pessoa mais importante do mercado de moda do Brasil. Ela é, por toda a história dela e por toda a resiliência. A família dela fez jornalismo no Brasil. E como ela, né, da Vogue trouxe a Bazar, ressignificou a história dela e tá fazendo coisas incríveis. Então, Patrícia, um grande beijo para você. E aí de lá eu comecei a trabalhar não só editorialmente, mas também a marca Vogue RG. E isso me trouxe de novo o exercício da publicidade, né? Por isso a publicidade foi tão importante para mim, ainda que eu renegue um pouco. E aí comecei a fazer branded content, que era um momento de fazer branded content para as marcas. Comecei a fazer relações públicas para eventos da Vogue RG. Encerrei minha história lá com um festão no Love Story. Não sei se você se lembra dessa festa. Foram 15 anos de RG. Ah, claro. E de lá eu abri a Pedra, que é um escritório de comunicação e responsabilidade socioambiental. Por que a responsabilidade socioambiental e como é que ela entrou? Pedra é isso. Pedra é isso. É o quê?
É um escritório de comunicação e responsabilidade socioambiental. Tá. A Pedra... Com foco em moda e design. Não só. E talvez mercado de luxo. Tá. A gente pode falar isso. Mas você fez o Italy? Você faz o Italy? Eu fiz. Então tá comigo também. Também, Tá. de um tudo. Todo mundo que quer Todo impactar... mundo que quer hypar vai no Jeff. Não, Ai, Obrigado. hypar com impacto. Que se quiser impactar, Com hype. vem com a gente. Não, tem que ter dinheiro. Vai lá. Não precisa ter dinheiro. Você sabe que a Pedra faz vários trabalhos pro bono, né? Eu sei disso. Então, por exemplo, tô fazendo um trabalho pro bono pro CEO do Ri, que é um estilista Já veio indígena, aqui. espetacular. Faço trabalho pro bono para algumas organizações sociais também. Então, Uhum. mas se quiser me pagar, eu não vou achar ruim. Não, Pode porque mesmo pagar. porque você distribui dinheiro para outro, como você disse. Essa é a ideia. A ideia é que a gente possa distribuir e empoderar, impactar as organizações sociais que precisam. Eu tô falando demais? Vocês me... Acho que você veio aqui para falar. Tá bom. Eu liguei. Mas quem não sabe ou não tem muito conhecimento do que é impacto, explica pra gente como que você tenta desenvolver esse termo. Olha, eu acho que impacto é a gente conseguir realizar os sonhos das pessoas que precisam, que querem fazer coisas e não tem a menor possibilidade nesse país em que as oportunidades são raríssimas, né? Então eu enxergo as organizações sociais como Poucos têm muitos e muitos têm nada. É um país muito difícil, né? Então, para fazer um paralelo com a minha história, assim, quando eu estava na Vogue, nesses 10 anos de Vogue, eu estava trabalhando com luxo, com marcas de moda, com esse universo de celebridades, com a riqueza, consumo. E aí eu conheci uma pessoa que transformou a minha visão, que me devolveu para coisas que eu acredito. Eu tenho pais hippies, então a minha visão de mundo sempre foi muito outra. Mas em algum momento ela foi, digamos que, deturpada por esse universo de deslumbramento da moda, né, que a moda traz. E que é bonito, e que é interessante, e que eu não renego. Mas eu lembro que eu conheci o Thiago, que é meu ex-marido, vamos colocar aí uns 15 anos, mais ou menos, e ele começou a me contar da vivência dele na Amazônia, de como ele largou tudo e foi para a Amazônia por um chamado. E isso me impactou demais. A partir daquele momento a gente ficou junto por 10 anos e eu fui para lá. Quando eu fui para lá e comecei a entender aquela abundância do nada, né? Aquelas pessoas que precisavam tanto de uma oportunidade, de algum acolhimento, e comecei a trabalhar com mulheres artesãs, que foi meu primeiro projeto de impacto. Ali eu entendi que eu poderia fazer uma ponte entre tudo que estava acontecendo comigo até então, né? Toda a minha bagagem, né, de trabalho, e como é que eu poderia unir esses mundos, ao invés de renegar completamente esse mundo lindo da moda e do luxo, mas usar essas conexões para criar impacto para essas comunidades, para essas lideranças sociais. E aí meu primeiro projeto de impacto foi unir esse grupo de artesãs com a Cris Barros. Apresentar isso para a Cris. Cris está me devendo entrevista aqui, convence ela. A Cris é espetacular. A gente Até vai hoje completar. vocês estão juntos. A gente vai completar 10 anos de projeto juntos no ano que vem. A Cris foi a primeira que apostou e apoiou essa estrada da O pedra. que vocês fazem? A gente começou juntos a co-criar produtos anualmente. E aí esses produtos que são fruto de um estudo da equipe de estilo dela com as artesãs, eles são vendidos num grande evento que a gente faz todos os anos, com renda, com lucro totalmente revertido para a Casa do Rio, para fortalecer essa vertical
de trabalho com artesanato feminino. Tá, rapidinho, a Casa do Rio. A Casa do Rio é o projeto do Thiago, o ex-marido, meu ex-marido, que tá lá ainda. e grande amigo e parceiro. Eu sigo vice-presidente do conselho da Casa do Rio. Achei. E a Casa do Rio é uma organização social que completou 10 anos e que tem um trabalho de desenvolvimento daquela região da Amazônia, de desenvolvimento das pessoas, não econômico, mas das pessoas, de criar projetos de educação, projetos de agroecologia, projetos de artesanato que entram dentro de uma vertical de sociobiodiversidade, né, de como é que você consegue levar desenvolvimento para as pessoas, financeiro, por meio da sociobiodiversidade. Um projeto muito bonito que eu encampei, né, e que foi a minha porta de entrada para esse lugar do impacto. A Cris te ajudou. E com a Cris você faz sempre bolsa? Tem uma série de produtos. Teve bolsa, tiara, sapato, uma série. E eles continuam na grade dela ou eles vendem e esgotam? Eles vendem e esgotam. Eles vendem e esgotam. Esse ano vai ter? Esse ano vai ter. A gente ainda não sabe o que vai ser, porque tem um desenvolvimento lá. A Lu Liviana nos ajuda nesse processo desde o início e faz essa interface. A Lu Liviana é uma grande pesquisadora e designer, trabalha com grupos criativos. Também está na minha lista, Luli. Também pode vir aqui. Ela pode vir com a Cris, olha aqui. Conta mais, bonito. Conta mais. Pode, verdade. Conta mais de outros projetos seus, já. Para inspirar o povo aí. Tem um projeto muito bonito que me faz muito feliz, que é uma parceria da FIT com as mulheres artesãs Sateremaué. Tem os indígenas agora, as comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais. Eu fui lá. A Alexandra é testemunha ocular desse projeto. Gente, porque assim, vocês não imaginam, gente, o que é a pobreza, o que é a falta de recurso. Aqui no Sudeste não chega perto, foi uma aula aquela viagem. E a FIT, que é uma marca muito tradicional no Brasil, né? Tá com o Jé fazendo. Tá indo também nesse. O Jé, você tem marcas que ficam com a pedra, né? Eu acho que impacto, né, Jonathan, para falar sobre isso, impacto é longevidade também. Porque não adianta, quer dizer, adianta, claro, uma marca fazer uma ação pontual, tá tudo certo. Mas é muito mais bonito, real, proveitoso, importante que esses projetos sejam longevos. O que as marcas ganham com isso? O que a Cris Barros ganha com isso? O que a FIT ganha com isso? Por que elas continuam? Eu sinto que tem um movimento que é quase pro forma, você tem que fazer uma ação de responsabilidade socioambiental. Né? Tem uma coisa que assim... Mas ninguém faz! E aí tem uma coisa que eu gosto de dizer, que não tem nada mais cafona do que você ser uma marca de luxo no Brasil e não apoiar um projeto social, não fazer uma ação de responsabilidade social. Bravo, pensei nisso como um corte. Tá? Já pensei no corte, porque a gente pensa nessas coisas. Mas não é a coisa mais cafona que tem. Você é uma marca de luxo, chegar no Brasil e não fazer uma marca internacional. Chega no Brasil, aporta no Brasil. Abre uma loja e não faz nada para apoiar a nossa comunidade local. Isso é um jantarzinho a menos, né? Sabe? No ano é um jantarzinho a menos pra essa marca. Prefere jantar com vinhos mais ricos do que fazer um trabalho. Mas dá para fazer tudo junto. E é isso que eu proponho. É isso que a Pedra propõe. A gente fazer junto. Então, por exemplo, os eventos que eu tenho feito como relações públicas. Da Bottega Veneta, por exemplo. A Bottega foi um caso lindo, porque com a Bottega a gente conseguiu fazer uma história com diversidade. Mas eles quiseram? Eles quiseram. Foi uma demanda deles. Não foi Guatemi, falou do Dude, vem cá. Não. Dude Machado, Alex e Aniedzelski que me pediram para fazer uma lista que fosse diversa, para a gente trazer mas talvez diversidade. Eles tenham recebido esse briefing da Bottega. Eu penso que foi uma vontade do Dude e da Alex. Que ótimo. Foram eles que quiseram fazer isso. E a gente fez uma coisa linda. A gente colocou
Eu trouxe a Erika Hilton, minha amiga especial, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga, para esse lugar, né? E colocar essas vozes tão importantes para estarem lá e representarem o Brasil, né? Para esse lugar tão importante do luxo. Mas para além de trazer pessoas diversas para esses lugares, o que é muito importante para elas, muito mais para elas do que para as marcas, e isso eu ouço delas, elas me agradecem por isso, por abrir esse espaço que Elas historicamente muito foram mais. negados para elas, né? E isso é importante porque no evento você faz network, você aparece, você consegue criar conexões. Para influenciadores, criadores de conteúdo, é super importante estar perto dessas marcas, né? Mas para além disso, para aprofundar, eu criei um matching social da Pedra. Então, a marca dobra o valor do dinheiro que ela me paga e eu indico uma organização para que ela apoie, para que aquele evento esteja atrelado a uma doação. Gente, então o valor simpático. Pagar R$100 pra você, tem que dar 200. Então no final vai gastar 300. Exatamente. Tá. É isso que você só pega gente que faz isso. A curadoria da pedra, isso é nota de corte. Exatamente. É isso aí. E como você acredita Muito que obrigado. a comunidade, de uma maneira, digamos assim, de vozes individuais, podem cobrar das marcas que deixem de fazer eventos pontuais e entrem muito mais nessa questão de fazer eventos seguidos, sabe? Ao tempo de causar realmente um impacto. Ficou longa a pergunta, não sei se eu fui direto, né? Eu me perdi porque Eu eu tava também. bebendo água, desculpa. Eu sei, eu mesmo me perdi. Eu tava um pouco. focado na água. Eu, digamos, eu como consumidor individual, como é que eu posso ir lá e cobrar dessas marcas que elas deixem de fazer eventos pontuais, como uma questão de publicidade e marketing? De greenwashing. É isso. Como que o consumidor pode evitar não Pode ir lá e comprando cobrar da marca, marca, né? entendeu? Eu acho que cobrar é não comprando, né? O que mais? Eu acho que a gente tenta fazer algo... Não, o consumidor. O consumidor em si. Voz individual, entendeu? Não a pedra. Eu acho que o consumidor, assim, tem muita informação já por aí, né? Tem o Instagram das marcas, tem os sites, ali tem as abas de responsabilidade socioambiental. Se a marca não tiver, não for transparente o suficiente, eu acho que ele pode perguntar para saber. Sim, né? e se negar, não coloque seu dinheirinho lá. Procure outro. E eu acho que tem muitas marcas que têm transparência e que estão tentando fazer algo. Não tem 100%. Não existe uma marca 100% responsável socialmente e ambientalmente. Não vai existir. E não existe um negócio 100% responsável como o meu. O meu não é 100% responsável socialmente e ambientalmente. De vez em quando eu como uma carne. De vez em quando, Jeff? De vez em quando. De vez em quando eu compro uma garrafa de plástico. Eu não sou perfeito. Não sou. E não acho que o mercado é perfeito também, mas eu acredito em quem quer fazer algo de diferente e novo e tentar melhorar. E isso eu acho importante. Claro, é um caminho. Com essas pessoas que eu quero me conectar. E quando você lida com as pessoas que fazem public relation dentro de marcas aqui no Brasil, sabe? Você vê que existe uma preocupação dos eventos que elas estão criando ou vem só uma questão mesmo de greenwashing? Olha, eu acho que tem um avanço perceptível muito interessante. Assim. Desde quando eu comecei, há 10 anos para cá, eu sinto um interesse muito maior no que eu estou fazendo e no que outros atores desse mercado estão fazendo também. Eu não sou o único. Tem muita gente que faz também ações de responsabilidade social, ambiental. Eu acho que a gente tem visto... Muita gente exagera, tem pouco, mas tem. Existem outras pessoas. Muita gente. Pode ter mais. Sim. Sabe porque não tem tanta demanda ainda. Que você criou sua própria demanda. Você inventou uma demanda. O match social, por exemplo, é uma invenção da pedra.
E eu sou Mas muito pode ser orgulhoso replicado de e copiado, fazer isso. pode ser replicado e copiado por outras pessoas. Tá aí pra copiar. Se quiser fazer comigo, eu vou preferir. Mas pode copiar também. Não tem problema, porque eu não inventei nada. Não é que eu inventei, né? O match social é uma coisa que existe já. É só trouxe pra esse meu território. Né? E é uma inteligência sua que você criou e que na sustentabilidade não existe concorrência, existe colaboração, né? Exato. Isso é muito importante. É sobre rede. E não tem dono de território, porque o que eu vejo muito na sustentabilidade, nesse lugar, né, da sustentabilidade, são algumas pessoas que querem se apropriar de certos territórios. Isso não existe. Tudo é importante, toda ação é importante e todo mundo é dono de tudo. Tá, então vamos lá. Agora tem pessoas que querem se apropriar de alguns territórios, tipo o quê? Dá um exemplo. Tipo, tem uns donos. Sustentabilidade só sou eu. Tem os donos da Amazônia. Tem uns donos da Amazônia, né? Tem uns, enfim. Tá. Mas não é pra isso que estamos aqui. Não é, mas eu precisava, mas eu não gosto de falar. Ela quer cancelar alguém. Você sabe. Não, eu quero abrir o olho das pessoas para que as pessoas não cometam os mesmos erros, ou de maneira ingênua, ou mesmo de maneira pré-meditada. É que eu acho que esse nosso território, né, em que a gente atua, é um território de redes. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Se eu não tenho a Alexandra para validar meu trabalho, se eu não tenho o Jonathan para validar meu trabalho, se eu não tenho as marcas para me apoiar e dar o dinheiro para as organizações, se eu não tenho os líderes sociais na ponta conseguindo transformar a partir do recurso, a gente não é nada. Se eu não tenho os RPs todos, as agências de relações públicas... Diretor de estilo, trabalhando com as comunidades. Poxa, todas as agências de relações públicas desse mercado são minhas parceiras. Eu não tenho competição com ninguém, porque eu acho que somos todos complementares, e isso é muito bonito. A Tassiana da Index foi a primeira pessoa a me dar um trabalho quando eu saí da carta editorial. Que ótimo. A Alice Ferraz tem uma importância enorme, Tânia Otranto, todas essas grandes agências de publicidade me apoiaram no meu caminho. Então, e continuam me apoiando, a gente continua fazendo projetos juntos. Só tô eu aqui já fazendo os agradecimentos. O RP aqui sempre. Quais são os seus grandes projetos para esse ano e quais são os grandes projetos que você se orgulha além da FIT, da casa e da Cris Barros? Eu tenho O baile existe aí? Tenho uma grande alegria de ter uma conexão muito bonita com o Rosewood São Paulo. O luxo nunca saiu dele, né, gente? Tá pois certo. Mas e eu conto muito com o luxo. O luxo é muito importante. Você tem bastante dinheiro, né? Né? Pois é. Precisa. Exato. E o luxo é muito vanguardista, né? Você vê as marcas internacionais fazendo projetos de responsabilidade socioambiental antes das marcas daqui do Brasil. Você vê? Né? Me mostra. Os grandes grupos têm suas plataformas, nossa, né? É assim, ínfimo. Sim, que enquanto ele vende uma bolsa, eu estou falando com o senhor, Bernard Arnault, enquanto o senhor vende... Ele tá te ouvindo. Vou olhar no seu olho. Enquanto o senhor vende uma bolsa por $1 milhão de crocodilo bebê, você dá $1 milhão para salvar a Amazônia. Isso não foi Bernard Arnault? Foi. Ele deu... $1 milhão? Não foi a Hermes? A pessoa vende uma bolsa, tem 75 empresas. Não precisa concordar, eu sei. Mas ela vende uma bolsa, ela dá o dinheiro de uma bolsa para salvar uma Amazônia inteira. Fazer um chequezinho maior, meu amor. Deu 300 milhões para manter o cultivo de pele na Ucrânia. 300 mil dólares. Né? Tá vendo? Então, assim, não tem, vamos procurar mais o Jeff, vamos dobrar essa... Vamos dobrar essa meta. Vamos dobrar essa meta. Se os grandes grupos quiserem me procurar, a gente tem uma conversa aí. Tudo bem, nesse mundo árido, que você tem mais expertise que eu, você ainda vê o internacional dando exemplo. Eu acho que eles começaram a fazer isso lá fora. Tá. E aí, como provincianos que somos, começamos a entender que isso era importante. E aí começamos a fazer aqui. Tá. É o que eu sinto de movimento de mercado. Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais que eles ainda. Eu acho que podemos, e temos exemplos muito bonitos, né? De coisas que a gente faz e que eles não fazem lá fora. Já temos. Né? Essa história do Rosewood, por exemplo. Isso. O Rosewood me convidou para fazer
trabalhar dentro dessa vertical de responsabilidade social com eles, socioambiental. Rosewood é um hotel, tá, gente? Um hotel, que é considerado o grande hotel de luxo Do da Brasil. América Da Latina. América Latina, tá. E eles têm um olhar para a brasilidade, né? Bem, Pô, Na Alex. raiz deles, É. né? Muito forte. muito. E aí eles me convidaram, primeiro para pensar para o baile do Rosewood, eles fizeram um primeiro baile de carnaval. O que é que a gente vai deixar de legado com esse baile? E aí eu aproximei eles da Amazônia e da Casa do Rio. E o baile aconteceu atrelado a uma grande doação para a criação de um centro de saberes da floresta, que é um grande hub de inovação lá na Amazônia, pensado pela Casa do Rio. Aí a partir Com a verba deles. exatamente, O aporte deles. com o aporte deles. Esse projeto ele deu muito certo e nesse ano a gente vai fazer, isso é um furo, não sei se eu poderia falar, mas acho que por deferência à nossa amizade eu posso dizer, faremos o primeiro gala para a Casa do Rio no Rosewood. É uma noite para a Amazônia. A gente faz isso em agosto desse ano. A gente já fez um jantar lá no final do ano passado, que foi muito bonito, importante. E esse jantar deu tão certo por conta de alianças muito importantes históricas, das nossas... Tem madrinhas e padrinhos incríveis que estão nos ajudando na história. E com esse aporte muito importante do Rosewood de oferecer o evento para nós, que é uma coisa muito difícil, impensável. Todas as organizações sociais têm que pagar a produção para esses grandes galas, e o Rosewood está oferecendo o gala com tudo. O Rosewood Isso está é- sendo seu Felipe Diniz, do Exatamente. que o Filhos fez pro Anfar. Pro Anfar, Tá. exatamente. Então esse ano a gente faz um gala e a gente espera com esse gala finalmente construir esse centro. E aí vai ter leilão? Como é que as pessoas... Como é que você arrecada? Porque todo o dinheiro do gala vai ser arrecadado para vocês. A gente vai Pra Casa vender do as Rio. mesas Vai vender mesa. e a gente faz um pequeno leilão Pequeno também leilão. de itens muito especiais para Amazônicos. arrecadar Ai, que dinheiro delícia. para... Então em agosto Casa do estaremos lá, Rio. né? Vocês são muito convidados, tem que estar Teremos que ter a lá. mesa do Reset. Por Pode- favor. Já pode separar a mesa do Reset e já vender para todo mundo. Espetacular. Já Quanto- conto com isso. Pronto, já é. Gente, vamos comprar a mesa já. Já vai mandando DM aqui pro Jeff segurar a mesa. Para as marcas que Pras queiram se aliar, a marcas. gente vai começar Porque a fazer geralmente num gala desse, uma marca compra, aí chama Sabrina Sato, Alexandra Fará, mas não, aí a gente vai comprar um, porque a gente vai chamar. Alô, Sabrina Sato, Essa vou te é. mandar uma mensagem, tô esperando só você voltar de lua de mel. E tá. Nossa, tem Ah, 5 minutos só. Cauã Raymond estará conosco. Já fechou? Já fechou. Nossa. Olha aí. Senhora. Que gato que ele tá. Dobrado de forte. Tá assistindo? Só tem 5 minutos, eu falei tudo isso. Tá, o que você quer falar mais? Desembestei de falar. O que mais você fala? Fala de coisa importante aí. Eu quero falar que Alexandra Fará fez o primeiro programa de televisão da internet do Brasil. Que isso, Jeff? Ele se- Não sentindo isso agora. Eu Sim. quero falar isso, foi Tá, espetacular. então agora vamos fazer uma Jurássica, né? Jurássica. E nós Te amo. fizemos. Não, vai, da Paris Hilton. Nós fizemos. Não, ela entrevistou Paris Hilton. Não entrevistei. Eu não tinha, sei eu não dessa tinha história. uma pergunta. E o Jeff ficava assim, pergunta não sei o quê. E eu olhava pra cara dela e eu ria. E ela ria. E eu ria. Eu falei, gente, eu não tinha pergunta pra aquela pessoa. E nós Eu fizemos. tenho que Olha achar essa aqui. entrevista na Ele foi internet. Jonathan, tem no YouTube. Nós somos muito pioneiros na internet do Brasil. Não Nós sou. fizemos o primeiro unboxing da internet do Gente, Brasil. eu e o Jeff, eu e ele, ganhávamos tanto presente, porque não existia, era antes das blogueiras. A gente ganhava tudo. E a gente Nas queria- semanas de E moda. a gente queria ir pro Olha. secreto. No mundo inteiro, mas e a gente queria ir pro secreto, o bar secreto, sem carregar nada. Porque geralmente a gente ia de táxi, lembra? A gente já ia de táxi. Como é que eu vou ficar carregando isso? Aí a gente inventou. Acabava o São Paulo Fashion Week inteiro, a gente tinha que fechar o site, então a gente já ficava lá um pouquinho. Aí a gente inventou de fazer
Show do brinde. Show do brinde. Mas era o seguinte, vários brindes, porque a gente bebia. A gente brindava e a gente, ao brindar, a gente dava um brinde. E era assim, descubra qual... Eu lembro muito desse. Quando eu ganhei um Motorola de ouro dourado. A Motorola mandou um telefone pra gente sortear. É, que as pessoas começaram a De mandar. tanto sucesso que a gente muitas fez. estações que a gente fazia. É. Não foi uma, que a gente foi uma coisa que perpetuou. A gente teve ali uma significância. Uns 3, 4 anos, né, Zé? Foi o E primeiro aí- unboxing do Brasil. Aí as pessoas começaram a mandar só pra gente dar no unboxing. E as pessoas ficavam lá. Aí tive essa pergunta assim: se você descobrir qual é o telefone da Alexandra, a gente dá o telefone. A gente estava cansado já de inventar perguntas. Assim, qual o look do Alexandre Redcomit? Tinha umas perguntas de moda. A pessoa tinha que responder Poder a pergunta pra pra ganhar. E respondia pelo Twitter, né? Era um streaming bizarro que você era um hackeou lá. cruzamento louco. E aí a pessoa... quem que ganhou o assessor de empresa Samsung? Falou, claro que eu tenho. Tá aqui, ó, 11, não sei o que. Mandou. E ganhou. E ganhou. Dele era da Lema. Ele era ganhou o Motorola de ouro. E uma vez, num desses brindes, a gente brindou e eu derrubei champanhe Nossa. no computador da Alexandra. Tive que pagar o computador dela. Pagou? Paguei o conserto, Pagou, né? claro. Hoje em dia eu teria pedido um novo, que eu tô tão... Mas então, estamos nos anais da internet do Sempre Brasil. dando pras pessoas Não as é verdade? coisas. Olha aí. Sempre beneficente. Quem sabe um dia Não, e aí alguém teve um vai ano, reconhecer. Teve uma história depois de uma vez que as pessoas não pegavam, porque nem todo mundo tava ali no São Paulo Fashion Week, que eu tinha que financiar o correio. Eu tinha que pagar. Olha Entendeu? aí. E eu pagava. Mas, Pela- Jeff, se alguém quiser trabalhar com a pedra hoje, qual o caminho? Seus contatos, coisas nesse sentido? Olha, Fomos e voltamos. vocês podem entrar no Tá. Instagram da Pedra, Fala pra aquela cama. arroba pedra 4 underlines. Uhum. Eu sei, é um pouco estranho, mas Não, mas falou bem, 4. 4 underlines, O por arroba favor. Jeff. Ou arroba Ares Jeff Ares também. Pode. Ares sem I. Sou uma pessoa muito acessível, não tenho estrelismo algum. Por favor, venham, conversem comigo. Claro. É uma alegria, uma honra poder. Isso, de E eu todas gosto de as trabalhar partes. em rede, então eu tenho essa coisa bonita de pensar em processos colaborativos. Não mesmo, peça né? um Então, brinde. Não peça um brinde mais. Essa fase acabou. é isso aí. Pô, eu que agradeço. Eu acho que eu falei mais que a matraca, assim, Não. mas Foi ótimo. Você veio Foi aqui pra ótimo. isso. Obrigado, Jeff. obrigado demais. Muito obrigado e parabéns por esse espaço fundamental. De novo, é muito importante a gente falar sobre essas questões e é muito importante inspirar o mercado para que ele se torne cada vez mais inclusivo, diverso, responsável e que ele mitigue os seus atos, porque a gente causa impacto negativo nesse planeta. Todos nós, o mercado, muito. O mercado de moda, demais. O mercado de luxo também. Mas há possibilidades de mitigarmos e de podermos dormir com um pouquinho mais de tranquilidade todos os dias. Tá né? Muito obrigada, Jeff Ares. Se você gostou deste episódio, compartilhe, faça essa mensagem linda chegar a mais pessoas. Dê seu like para que os streamers, o Spotify e o YouTube entendam que nós somos bons e que você está gostando e chegue mais pessoas. Deixe seu comentário, escreva pra gente, nos ame para sempre como amamos vocês. Beijo, muito obrigada. Até o próximo Reset. Tchau, tchau.